Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que bom que você está conosco. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Na verdade, o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 9 anos no ar, sempre levando para você temáticas diferentes, abordagens específicas para nossa região, a partir de um olhar do internacionalista. Eu não faço o programa sozinho, comigo tem uma equipe de locutores muito bem preparados, a começar da acadêmica do segundo semestre, membro da equipe da playlist do programa Globalizando, Alciane Dias. Bom dia, Alciane. Bom dia, professor. É um prazer imenso estar aqui participando nesse sábado, Dia dos Professores. E eu vou mandar um abraço para a nossa seguidora lá do Facebook, Marta Souza. Obrigado, Alciane. E quem também está no nosso programa Globalizando é o acadêmico do segundo semestre, Iago Cruz. Tudo bem, Iago? Tudo bom, professor? Muito obrigado por me receber aqui, minha estreia, né? E eu queria mandar um abraço para o nosso seguidor do Instagram, o Rafael Amaral. Obrigado, Iago. E também completando o nosso time de locutores, estou recebendo aqui nos estúdios a acadêmica do quarto semestre, Luciana Alves. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, professor? Bom dia a todos os ouvintes. Nessa manhã de sábado, passamos aqui para deixar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, Tiago Bento. Bom dia, Tiago. Obrigada por nos acompanhar. Muito bem formada a nossa equipe de locutores. Resta dizer para você, primeiro, um abraço a todos os professores, aqueles que acreditam que por meio da educação podemos mudar a sociedade, mudando também o modo de ver essa mesma sociedade. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, a gente não poderia falar de um tema diferente. Estou me referindo aos desafios da formação do professor na contemporaneidade. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA o professor Augusto Paes. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, é especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, é bacharel e licenciado pleno em História pela Universidade Federal do Pará e também atua como professor classe 3 da Secretaria de Estado de Educação do Pará, a SEDUC. Atua como coordenador do Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará, o CEFOR. É também membro do Conselho Editorial da Revista Eletrônica Informação do CEFOR, membro do Conselho Editorial da Revista Eletrônica Entre Saberes, também do CEFOR, bem como membro do Fórum Estadual Permanente do Apoio à Formação Docente do Pará e do GT, Formação de Professores do Conselho Nacional de Secretários de Educação, como representante da SEDUC Pará. Professor Augusto, que prazer lhe receber aqui na Rádio UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito. É uma grande alegria participar desse programa tão especial, num dia super especial que é o Dia do Professor. Então é uma grande alegria, agradeço o convite e desde já mandamos um grande abraço a todos os nossos colegas professores em todo o estado do Pará e também mundo afora, que acompanham esse programa de teor internacional que é o Globalizando. Muito legal. E falar dos desafios da formação do professor no mundo cada vez mais em mudança, né, professor Augusto? Isso, exatamente. Hoje em dia, nós precisamos também pensar, o mundo está sempre em transformações e um time exatamente, às vezes, muito acelerado e nós precisamos, como todas as profissões, também pensar um pouquinho esse processo de mudanças que passa, sim, por um processo de pensar a si mesmo em todo esse contexto nacional, local, global, mas também pensar os desafios. Eu acredito que são mudanças que se colocam como desafios para que a gente possa, de fato, contribuir na vida, na educação de milhares de crianças, jovens e adolescentes que têm na escola e no professor uma referência super importante em nossos dias. Legal, vai ser uma conversa muito interessante aqui no Globalizando e você já sabe, né? Junto com essa conversa de qualidade, tem viagem pelo mundo da música. Quem vai começar nos conduzindo é Alciane Dias. Isso mesmo, professor. A nossa playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países onde os professores são mais e menos valorizados. E bom, para começar essa viagem, nós vamos para a China, que desde o final da década de 70, o governo vem fazendo intensos investimentos na educação. Houve diversas melhorias nas instalações educacionais e valorização dos profissionais da educação através de incentivos ao plano de carreira. E para representar a China, ouviremos agora o Wang Xinling, do rapper Lambert. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
Já começamos com tudo o nosso programa de hoje. Viajamos para a China, Alciane. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Lembert-se com Wang Xiling, em representação à China, onde a política educacional tem como pilar a inovação e a coerência. A educação é considerada a base do desenvolvimento do país. Globalizando. Fique por dentro. Um grande desafio para os docentes durante a pandemia foi a adaptação ao ambiente virtual, principalmente para os professores de escolas situadas em regiões periféricas. A distância dificulta o professor de diagnosticar o processo de seus alunos. Além disso, após a volta de aulas presenciais, professores relataram que os principais problemas encontrados na profissão são a falta de motivação dos alunos, a quantidade de trabalho administrativo, a superlotação de salas e a falta de tempo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o professor Augusto Paes. Ele é coordenador lá do CEFOR, Centro de Formação de Professores da Educação Básica do Estado do Pará. Professor Augusto, tem uma pergunta aqui do Leonardo Ciso pelo Instagram. Obrigado, Leonardo. Qual o papel do professor na construção de uma sociedade crítica na era da pós-verdade? O papel do professor, obrigado, Leonardo, pela pergunta. É super interessante a sua pergunta. O papel do professor hoje é fundamental. É claro que nós temos que também pensar e dimensionar um pouco esse papel a ser exercido pelo professor, seja ele como referência no espaço escolar, na formação acadêmica, nos processos cognitivos de nossas crianças e adolescentes, mas também nós temos que ter um equilíbrio em pensar que esse papel não é uma caminhada solitária, ele precisa ser pensado junto com a família, junto com os demais atores, com o processo de gestão da escola, da rede na qual ele é vinculado. Nós precisamos cada vez mais redimensionar todos esses papéis. O papel do professor, se nós olharmos historicamente, ele foi sempre tido como uma grande referência. Muitos de nós tivemos grandes inspirações em grandes mestres que passaram por nossas vidas. Então, esse é um ponto que não se deve perder de vista. Ele sempre vai ser uma referência. Muitas das vezes, nós nos damos conta ou até esquecemos dessas referências. E as nossas crianças, nossos jovens têm sempre como uma referência. Numa sociedade como a que nós vivemos hoje, em profunda transformação, é fundamental que o professor tenha, assim, cada vez mais a clareza e consiga desenvolver esse papel de formar este aluno para a cidadania, para um mundo pautado na valorização dos direitos humanos, numa sociedade múltipla que possa sim ser empática. Não adianta você ter sujeitos frios ou meramente acadêmicos que possam sair dali com um saber formado, mas ele precisa ser formado para a sociedade, para aprender a conviver em sociedade. Esse é um ponto fundamental. E ainda mais, como diz Leonardo, né, numa sociedade da pós-verdade, ou seja, onde os valores de alguma forma se perdem, né? Exatamente, professor Mário. Então, os valores eles vão se perdendo. Muitas das vezes nós olhamos para o passado que muitas das vezes não vivemos, mas esse passado ele chega até nós pela memória e pelos saberes dos demais e vamos dizendo como uma saudade. E aí vem falar no respeito, na valorização, no cuidado. Isso tudo é muito fundamental, muito importante que nós tenhamos. Uma sociedade da pós-verdade que muitas das vezes se relativiza tudo. Tudo virou um relativismo. Isso. É importante destacar que essa missão, ela precisa começar já antes mesmo do professor chegar ao final da licenciatura. Já na academia ele precisa se preparar para isso, né? Exatamente. A academia, a formação inicial, ela é super importante. Eu diria que a formação inicial ela é um verdadeiro processo gestacional que os nossos acadêmicos precisam viver e viver a cada momento dele, né? Então, daí a importância também de uma experiência como essa, de extensão, de contato com uma instituição como a nossa, que é um centro de formação, de contato em loco com a própria escola, com os nossos colegas que já vêm numa caminhada. Isso é super importante, porque é ali que a coisa vai acontecendo. É uma verdadeira rede. A nossa profissão ela é uma profissão muito, eu diria, complexa, mas ao mesmo tempo global, porque ela perpassa por tudo. Muito bem. Professor Augusto Paes conosco no programa Globalizando de hoje. Conversa de qualidade, viagem musical sensacional. Iago Cruz, é com você. É isso aí, professor. Agora a gente vai para a Finlândia, que no ano de 2016 reformulou seu currículo educacional, com a intenção de que os alunos tenham mais interesse em aprender, interagir e se expressar. Agora, representando a Finlândia, ouviremos Stone Statues com Around the World. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
Que sensacional nossa playlist de hoje. Depois de termos ido para a China, agora fomos para a Finlândia, não é isso, Iago? É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Around the World da banda Stone Status, em representação à Finlândia, país que é a maior referência em educação lá. A profissão de educador possui prestígio e respeito, além de ser um cargo bem concorrido e requisitar uma formação extremamente rigorosa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Augusto Paes, ele também é mestre em Ciência da Religião pela UEPA, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira pela FIBRA. Professor Augusto, o Gabriel Magalhães está lhe perguntando uma coisa bem interessante no Instagram. Obrigado, Gabriel. Quais são os principais desafios dos professores aqui no Brasil? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Professor Mário, dentre os desafios nós temos vários, né? E assim, eu diria, olhar para o professor no Brasil e o professor na Amazônia, sim, né? Então são sim. desafios que se colocam de forma muito peculiar. Um dos pontos, talvez pensar cada vez mais, entender e compreender essa necessidade real dos nossos alunos, né? Os nossos índices, nosso processo, a pandemia, obviamente, ela escancarou cada vez mais uma situação muito crítica, que é o processo de aprendizagem dos nossos alunos, e a gente percebe que é um grande desafio para todos os docentes, não só para os docentes, porque a gente, obviamente, hoje, dia do professor, estamos colocando o professor um pouco no foco da conversa, da pauta central, mas o professor amparado, ancorado e articulado com as coordenações pedagógicas, com a sua gestão, com as famílias, estabelecer laços e retomar laços para que todos possam ajudar ao desenvolvimento do processo de aprendizagem dos nossos alunos. O direito de aprender talvez seja um grande desafio, independente da questão, como a pandemia colocou, da própria tecnologia. Muitas vezes se pensa, o desafio, a tecnologia, o processo, na verdade, das metodologias constitui um outro desafio, porque nós estamos passando por um processo de grande transformação no mundo e obviamente no Brasil, em que o professor precisa também beber na fonte e trabalhar cada vez mais de forma colaborativa com os demais colegas em metodologias ativas. Mas eu gosto de uma metodologia tradicional ainda. Tudo bem, desde que você consiga ter sempre em mente qual é o principal objeto e ponto, objetivo do processo. É a aprendizagem do aluno. Se o aluno desenvolve, potencializa uma aprendizagem, o objetivo ele foi alcançado, esse é um ponto. Porém, educação não se faz sozinho. Nós temos que entender que a educação ela se faz em rede, ela se faz de forma articulada, porque aí nós precisamos falar em uma educação integral, uma educação que contemple a questão, por exemplo, emocional, socioafetiva, a empatia, a valorização de valores que estão aí, são valores universais. Eu diria ainda, professor Mário, um ponto super importante que a escola, como um todo, precisa repensar, não somente o professor. A escola precisa retomar um cordão umbilical que muitas das vezes se perdeu com as famílias. O cordão umbilical, a relação com a família, muitas das vezes ela fica no campo de tensão, no campo de transferência de compromisso. Exato. Isso aqui não é comigo. Conflitos, inclusive. Conflitos. Eu diria que esse cordão umbilical que mostra, ele é fundamental. Precisa se retomar todas essas questões aí. Muito bem, colocação muito bem feitas aqui pelo professor Augusto Paes. No Dia do Professor, quero agradecer e mandar um abraço a todos os professores que estão nos acompanhando agora. Um abraço especial para aqueles que são professores da rede pública de ensino, que lutam com muitas boas perspectivas para criar efetivamente uma educação de qualidade. Diante dessa conversa de qualidade, temos também viagem musical, né, Luciana? Isso mesmo, professor. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão focou na sua renovação, investindo na educação e principalmente tornando o salário do professor o mais alto do país. Representando o Japão, vamos ouvir One OK Rock com a música The Beginning. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Nossa viagem musical, olha, começou lá na Ásia, na China, foi para a Europa, lá na Finlândia e voltou agora para a Ásia, não é isso, Lu? Isso mesmo, professor. Nós ouvimos a banda One OK Rock com a música The Beginning para representar o Japão, onde a figura do sensei, como é chamado o professor, é altamente respeitada. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Hoje nós estamos conversando no Dia do Professor sobre os desafios na formação do professor com o professor Augusto Paes. E, aliás, o Centro de Formação, o CEFOR, tem também um projeto Travessias, né, professor Augusto, que trabalha exatamente com essa perspectiva de ver as novidades e como entrar nessas novas perspectivas. Isso, professor Mário, é assim, o Travessias é o nosso programa de formação continuada da Secretaria de Educação, que é conduzido pelo Centro de Formação. Travessias porque exatamente precisamos fazer na escola uma série de travessias, né? E é assim, a escola precisa ser compreendida como o locus da formação. É ali que a equipe entra, que ela faz uma imersão, que ela dialoga, conversa com os nossos colegas, entende a realidade, porque muitas das vezes você aponta determinados caminhos, mas aquela unidade ela já pode ter uma série de outras experiências. Exato. Então é super interessante conhecer, dar visibilidade a essas experiências e fortalecer uma verdadeira rede. Eu acredito que esse é um caminho. Muitas das vezes nós usamos o termo rede no aspecto tecnológico, de uma rede de conexões, etc. Mas nós temos que fortalecer essas conexões humanas, que são os laços colaborativos. Exato. A rede de aprendizagem, inclusive entre os próprios alunos. Aluno também aprende com aluno. Esse é um ponto fundamental. Achei bem interessante. E tem uma pergunta aqui da Letícia Rodrigues no Twitter, que está perguntando o seguinte: a baixa remuneração afeta o desempenho do professor? Com certeza é fundamental, um ponto fundamental é a valorização docente, a valorização, a profissionalização e criar política de desenvolvimento profissional. Esse é um processo importante, fundamental, que estamos falando de dignidade do trabalho, da valorização. Ele é um elemento fundamental, porque você consegue ver que a questão da remuneração, ela é um grande ponto do próprio professor continuar motivado a exercer, né, o ofício. Esse é um ponto fundamental. Nós não vivemos isolados e ele precisa, obviamente, ter esse amparo e ter a dignidade dele respeitada. A Luciana falava agora há pouco, né? O Japão, por exemplo, valoriza muito mesmo. O salário do professor é um dos mais altos do país. E a gente percebe que o dinheiro, a remuneração, ela é importante. Até porque docência não é só sacerdócio. Eu faço e não preciso ganhar nada. Preciso também, né? Exatamente. Então, e outra questão que pode ser super importante ser colocado é compreender que o professor hoje, ele, como eu disse, ligado, conectado com uma série de outros atores no espaço escolar, ele também acaba desenvolvendo uma série de funções. Então, essas funções, elas perpassam que é o saber pedagógico, o fazer pedagógico, que está cada vez mais ampliado. Então, é super importante esse aspecto também financeiro. Agora, um outro aspecto da valorização que nós não podemos esquecer, e a gente está falando aqui de países que tem uma cultura de valorização docente, de mestre, falamos do Oriente. Então, o que acontece? Por isso que eu acabei de falar na retomada de um cordão umbilical com as famílias. Então, a família ela é um grande ente formador. E essa cultura da valorização, ela tem que perpassar também nas relações subjetivas pela própria escola. O aluno precisa retomar uma caminhada de fazer uma verdadeira, não uma reverência no sentido meramente de um título, mas de uma valorização. Um professor, muito obrigado. Quantas vezes nós, professores, não escutamos de um aluno uma frase que não é tão corriqueira: professor, obrigado pela aula. Ou seja, entendido por esta aula não apenas entregar um produto, mas sim num encontro, tornar estas aulas um ambiente agradável, que eu tive um encontro de aprendizagem. Isso é fundamental. Eu, pelo menos, lembro muito do meu filho, quando eu ia buscar ele na escola, ainda pequeno, eu sempre perguntava para ele: o que você aprendeu hoje? Porque não adianta você passar 5 horas, 6 horas numa escola e o que ficou de novidade? E desde pequeno fui repetindo como um mantra essa pergunta para ele, porque isso é importante. E o aluno valorizando o professor, muitas vezes nós falamos muito, obviamente, na compreensão do aluno e tudo, mas ele precisa ter também esse abraço, essa empatia com o professor, que é fundamental. Muito bem, professor Augusto Paes, aqui no programa Globalizando. Eu preciso dizer que na UNAMA os alunos são muito gratos, a gente percebe uma boa relação. Eu preciso agradecer também aos meus alunos aqui do curso de Relações Internacionais, que tratam muito bem seus professores. Isso precisa ser reconhecido. Globalizando nas ruas. Muito bem, o Globalizando não para. Estamos tendo uma conversa maravilhosa com o professor Augusto Paes aqui, e nós temos a nossa equipe de externas que tem também mais informações. Vou chamar a nossa produtora Victória Vidal, que tem mais informações para os nossos ouvintes. Bom dia, Victória. Bom dia, olá, ouvinte do programa Globalizando. Hoje eu vou falar com a professora Leila Cristina Almeida. Ela que é professora de Filosofia, Pedagogia e Psicologia da Aprendizagem aqui da UNAMA, e vai participar com a gente hoje em comemoração a um dia muito especial, que é o Dia dos Professores. Bom dia, professora Leila. Oi, Vitória e todos os ouvintes do Globalizando. Bom dia, é um prazer enorme estar neste programa com vocês.
É um prazer tê-la aqui, professora. Professora, para começar a nossa entrevista, nossa primeira pergunta, em meio a essas ondas de desinformação e fake news que a gente vem vivendo, qual a importância dos professores nesse período eleitoral para o combate desses fluxos de falsas informações? Fundamental essa pergunta, sobretudo pela história do presente do Brasil. Nós sabemos que os professores, eles estão imersos num mundo que ainda pertence à sociedade da informação. Pouco nós temos ainda da sociedade do conhecimento. O que nós temos é a sociedade da informação. Ela pode se tornar mais efetivamente a sociedade do conhecimento quando nós, como professores, entendermos que as falsas notícias, que o que é veiculado, bombardeado o tempo todo nas redes sociais, precisa passar pela construção do fazer docente. O que é isso? Nós verificarmos, nós checarmos, nós ajudarmos os nossos alunos a verificarem aquela fonte. E tudo que eles veem diariamente como notícia, nós trazermos os conceitos, nós trabalharmos na sala de aula, nós desmistificarmos o que precisa ser desmistificado. Professora, e nesses anos de atuação como professora universitária de pedagogia, filosofia e psicologia, qual é o seu recado para os futuros professores? A gente precisa se sentir comprometido com a educação que a gente faz, que a gente acredita. O nosso papel não pode jamais ser somente de tradutor de manual do como fazer nas nossas diferentes áreas do conhecimento. Nós precisamos nos enxergar como cientistas da educação. E o cientista da educação é aquele que nunca para de estudar, é aquele que não se conforma somente com o que é veiculado como conhecimento da moda, é aquele que não se conforma somente em ser multiplicador de metodologias, mas é aquele que se debruça, aquele que acredita na ciência e aquele que se identifica como cientista da educação. Perfeito, professora. Então, essa foi a professora Leila Cristina Almeida e ela falou pra gente sobre a importância dos professores para essas eleições no combate à fake news e sobre a sua perspectiva para os novos professores em ascensão. Muito obrigada, professora Leila. Obrigada aos ouvintes, obrigada à equipe do Globalizando, um programa que tem uma abrangência nacional e de alguma forma também internacional, o programa de maior audiência da Rádio Nama, e é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada, professora. Um abraço para todos aí do estúdio e segue com vocês aí. Sensacional, Vitória, sua participação aqui no programa Globalizando, muito obrigado. Iago, aproveitando já essa conversa de qualidade, vamos voltar para a nossa viagem musical? Vamos sim, professor. Agora a gente vai para Singapura. Lá em Singapura, o respeito pelos educadores é inerente da cultura deles, tanto que os melhores alunos do ensino médio são incentivados a seguir a carreira de professor. E representando a Singapura, vamos ouvir Taufik Batza, cantando Sesuatu Janji. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Viagem musical que foi para Singapura, Iago. Isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir Taufik Batza cantando Sesuatu Janji, em representação a Singapura, onde o salário dos professores é um dos melhores do país. Muito legal, estamos terminando o primeiro bloco do programa Globalizando de hoje. Alciane, diga pra gente para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Então, gente, fiquem ligados que no nosso próximo bloco, a playlist do programa de hoje vai passar por Israel, Argentina, Gana e, claro, como sempre, o Brasil. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Este é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, é um projeto de extensão. Estamos há 9 anos no ar, já fizemos mais de 400 programas, mais de 100 alunos já passaram em toda a organização e hoje nós estamos falando sobre o desafio da formação do professor. Afinal de contas, hoje é dia do professor. Quero aproveitar para mandar um abraço para todos os professores do curso de Relações Internacionais. Faço questão de nomeá-los aqui: professora Brenda de Castro, professora Tienay, professora Lígia Souza, professor Jader, professora Érica Alencar, professor Raimundo, professora Ermelinda, professora Carla Noura, todos os professores que estão aqui no curso de Relações Internacionais, levando para você exatamente essa informação de qualidade. Muito obrigado a você que faz do curso de Relações Internacionais um dos melhores da região norte. Estamos conversando com o professor Augusto Paz, ele é que é mestre em Ciência da Religião pela Universidade do Estado do
Pará, é especialista em História e Cultura Afro-Brasileira pela FIBRA e é licenciado pleno, bacharel e licenciado pleno em História pela Universidade Federal do Pará, e ele também é coordenador do CEFOR, que é o Centro de Formação de Professores da Educação Básica do Estado do Pará. Antes de continuar conversando com o professor Augusto, vamos de música no programa. Luciana Alves, com você. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países onde os professores são mais e menos valorizados. O sistema educacional de Israel é bem estruturado. No entanto, no que diz respeito à valorização dos professores, o país ocupa o segundo lugar no ranking de países que menos valorizam esses profissionais. Representando Israel, ouviremos a cantora Yasmin Levi com a música El Amor Contigo. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Sensacional, nós fomos para Israel, Luciana. Isso mesmo, essa foi Yasmin Levi com El Amor Contigo, representando Israel, onde as escolas são divididas em 4 grupos: as escolas públicas, religiosas, árabes e as escolas particulares. Globalizando. Fique por dentro. Durante a pandemia de Covid-19, os professores tiveram que se adaptar ao ensino à distância. Isso só foi possível graças às vias tecnológicas disponíveis, mas essa adaptação não foi tão simples. Muitos desses profissionais estavam tendo seu primeiro contato com recursos tecnológicos, precarizando a metodologia do ensino e dificultando o processo de aprendizagem. Globalizando Entrevista. Professor Augusto, vou partir disso que a Alciane falou agora. Essa questão da tecnologia. A Covid-19 nos trouxe essa premência, essa urgência. Mas tivemos muitos problemas, porque existe uma geração que já é digital e existem nós, professores, que tivemos que nos adaptar do analógico para o digital. É verdade, professor Mário. Então esse foi um grande desafio, talvez um desafio que foi exposto, né, claramente com o processo pandêmico, mas ao mesmo tempo, o que nós conseguimos perceber? A questão, na Amazônia, a questão da conectividade, não é? Nós temos um desafio muito grande aí, várias ações vêm sendo desenvolvidas, mas ainda temos uma cobertura que a gente pode dizer que ela é baixa, de certa forma, para o nosso estado do Pará, falando na conectividade, ou ainda na qualidade dessa conectividade, que é um outro ponto super importante. O professor, ele foi, eu diria, convocado de maneira premente e pensando nesse aluno na outra ponta, as famílias, para não deixar o aluno, eu diria, desamparado no processo da sua aprendizagem. Isso foi um ponto importante porque nós tivemos uma grande mobilização, um grande envolvimento. Sim. Essa empatia e essa corresponsabilidade foi imensa, então gigantesca. E assim observamos o movimento de diferentes formas, né? Apesar de muitas vezes ser um pouco analógico, tá fora desse time tecnológico que a coisa avançou, nós tivemos professores e vários educadores desenvolvendo ações por WhatsApp, por várias plataformas, além de também materiais impressos, entregues e que procuraram de fato suprir determinadas lacunas. É claro que a gente não pode falar em uma cobertura total, mas eu acredito que num momento como esse, o que fica é de fato pensar que não ficaram desamparados, não ficaram à margem os nossos alunos, falando com certeza de diferentes redes e experiências, não apenas da rede estadual de ensino. E isso foi um grande compromisso, um grande ponto de atitude, de fato, dos nossos educadores. Agora, de fato, precisa cada vez mais, porque na pandemia não para ali e a necessidade já foi cumprida, não. Ela é contínua, é mais um desafio docente, esse alinhamento tecnológico. Uma coisa que ficou para o CEFOR, por exemplo, uma experiência, foi o ambiente virtual, por exemplo. Nós acabamos criando um ambiente virtual que já vinha sendo planejado um pouquinho antes da pandemia, um ano, basicamente, uns 6 meses antes, vínhamos começando uma arquitetura, um desenho dele, e com a pandemia o processo foi acelerado e nós acabamos lançando em plena pandemia um ambiente virtual, com um pouco atender as necessidades dos nossos docentes. Eu vou pedir um tempinho para a Juliana Gomes, que está no cronometragem do nosso programa, para uma pergunta da Jennifer Gonçalves, muito interessante. Por que os jovens não almejam mais a docência? Pois é, esse é um aspecto super interessante de se refletir no contexto de várias profissões, não é? Eu acredito que a gente falava agora há pouco em valores, na pós-verdade, então esse processo todo, que ele é cultural, é a sociedade brasileira como um todo, enquanto ela não compreender que o magistério, a formação de professores
professores, a profissão ela é uma verdadeira guardiã de todas as demais profissões, nós estaremos entrando numa crise muito significativa e que ela poderá impactar em uma série de situações. Uma coisa é compreender uma formação ampla, não apenas não é tecnicista, porque você tem um processo totalmente diferente. Quando a gente fala em magistério, você pretende entender a formação do professor como um todo, você não está preparando um profissional apenas para uma determinada área microespecífica, mas de uma maneira muito ampla. Esse é um outro ponto que aparece muito em nosso tempo. Cada vez mais as microespecializações. E é um pouco complicado, Sem porque dúvida. a gente precisa pensar também que a microespecialização ela é necessária, mas ela faz parte de um campo muito global, que precisamos ter. Agora, a sociedade precisa, de fato, entender que essa é uma urgência, a valorização em todos os sentidos. Perfeitamente, professor Augusto Paes, conosco no programa Globalizando de hoje. Já estamos chegando na 6ª etapa da viagem musical, Iago. É isso aí, professor. Agora a gente vai para a Argentina, que apesar das crises financeiras, ainda mantém suas taxas de educação maiores que a do Brasil, apresentando um índice de alfabetização de 99% entre a população jovem e adulta. E para representar a Argentina, nós ouviremos Diva, da cantora Lali. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Nossa viagem musical está aqui próximo de nós, foi para a Argentina, Iago. Isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir Lali com a música Diva, que estava representando a Argentina, que apesar de possuir um elevado índice de alfabetização, em 2018 ocupou o 5º lugar no ranking de países que menos valorizam os professores. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o professor Augusto Paes aqui no programa Globalizando. Hoje é dia do professor, estamos homenageando os professores, falando dos desafios da formação do professor. Luciana, alguma professora, algum professor que você teve que marcou um pouco a sua vida discente? Claro, senhor, professor. Eu acho que logo quando eu procurei saber do curso, o senhor foi uma das primeiras pessoas que me ligaram, entraram em contato comigo, apresentou todo o curso e eu fiquei extremamente interessada. Fiz logo o vestibular e já fui muito bem acolhida e recebida. O senhor fez com que logo nos primeiros semestres eu me apaixonasse pelo curso, principalmente pela entrega dos futuros conteúdos. Isso fez eu me apaixonar um pouco, muito antes de já conhecer as futuras matérias. E você, Iago? É claro que o senhor teve uma grande participação, mas eu não posso deixar de comentar sobre um professor que eu tive no ensino médio, que foi quem fez eu me apaixonar por geopolítica. Ele era aquele tipo de professor que chegava em sala de aula e a sala inteira ficava calada. E todo mundo respeitava ele, era extremamente rígido. E no início a gente pensa que ele era aquele professor carrasco. Mas depois de um tempo, eu percebi que ele era aquele professor que ele exigia da gente porque ele queria que a gente realmente aprendesse, e eu acabei me interessando muito por causa disso. Como é que é o nome dele? É o Cláudio Augusto, ele me deu aula no Rego Barros. Que legal, Iago. E agora, Alciane, você? Eu acho que a maior apresentação, assim, de um professor que mudou a minha vida foi a professora Gisele Arouque, de gastronomia. Eu fui monitora dela e nesse período ela me incentivou muito a começar a estudar mais, a ler mais, a interagir mais com as pessoas. Ela sempre, era uma pessoa que me dava muito apoio, que nós conversávamos muito. Então, ela é alguém que eu tenho como exemplo na vida. E nós temos participação dos nossos ouvintes e vou passar logo a palavra para o Matheus Santos. Você, Matheus? Bom dia, eu sou Matheus Santos, integrante da equipe de entrevistas do Globalizando, e hoje eu estou aqui com a Cristina Oliveira, acadêmica do 2º semestre de Relações Internacionais, e ela tem uma pergunta a respeito do tema de hoje. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia ao nosso convidado, à equipe, aos nossos ouvintes. Eu gostaria de saber se o incentivo à especialização e melhor remuneração são vias para a valorização dos docentes e se existem outras formas de incentivo a essa valorização. Então, a valorização com uma política de formação e desenvolvimento profissional, ela é sim fundamental e ela precisa ser desenvolvida. Então, é por aí que a gente está falando numa formação que ela não termina ao sair da universidade. Sim. A formação inicial, ela é uma formação inicial e ela precisa, nós docentes precisamos entender que esse processo ele é contínuo e permanente. Então, é sempre a leitura, sempre em busca de uma formação e cada vez mais, obviamente, antenado, conectado
com a nossa realidade. Agora, é importante sim criar essa política de valorização cada vez mais fortalecida. Por exemplo, na rede estadual do Pará, hoje nós temos um centro de formação, que ele é novo também, ele não tem um tempo muito longo de caminhada. Aliás, num prédio maravilhoso, né, professor Augusto? Exatamente, o prédio é super simbólico, né? Porque é um prédio que ali foi a Escola Normal do Pará, um prédio que a história da Escola Normal ela tem mais de 150 anos, é de 1871. O prédio, anteriormente, ele foi ali o jornal A Província do Pará, do Antônio Lemos, um nome que marca a cidade de Belém. Isso. Mas ali a nossa ideia sempre é trabalhar com a alma daquele prédio. A alma dele é uma casa de formação de professores. Então ali o professor se sente acolhido, se sente bem, se sente entre pares, entre colegas, e professor inspira professor também. Isso é super importante. Com certeza. E professor Augusto, assim, de relance, né? Trabalhar nessa área deve fazer você se sentir muito mais agradecido por ter uma formação também, né, de docência. Exatamente. Então é super importante você desenvolver essas ações e de professor falando para o professor, de professor para professor. Isso é muito importante porque a gente não está falando de alguém distante, não é alguém distante que não conhece a realidade, mas é alguém que conhece sim a realidade em diferentes espaços. Eu lembro muito bem quando eu entrei ainda em concurso na rede estadual, eu fui trabalhar à noite com educação de jovens e adultos. Então é super interessante o que fica dessas lições. Nós, professores, a cada momento que nós vivemos a nossa experiência, nós temos muitos capítulos a dizer e a contar, muitas histórias a contar, né? Muito bem, professor Augusto Paes conosco no programa Globalizando de hoje. Luciana, 7ª etapa da viagem musical, agora é com você. Isso mesmo, professor. Em Gana, os alunos da educação secundária frequentam a escola a cada 2 meses. Essa é uma alternativa que o governo aderiu para garantir que o maior número de alunos possa estudar. Ouviremos agora, em representação ao país, Diak, com a Afrobeat Forever. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem musical agora passou pela África, né, Luciana? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Forever, de Diak, em representação a Gana, onde educação é um direito garantido na Constituição. No entanto, a falta de materiais e a cobrança de taxas abusivas, inclusive no sistema público de ensino, dificulta o acesso. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Olha, o programa Globalizando é um projeto de extensão que está há 9 anos no ar, você já sabe. Mas também nós temos um outro projeto de extensão que é um site. O Site Internacional da Amazônia também tem 9 anos e leva a produção dos alunos de Relações Internacionais. Aqui comigo está o Pedro Avis, ele também faz parte do grupo de moderadores do Site Internacional da Amazônia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, professor Mário Tito, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando desse programa. Como o senhor já falou, meu nome é Pedro, eu faço parte do 4º semestre e já estou há mais de um ano no Site Internacional da Amazônia, e a experiência de participar do site é sempre muito enriquecedora e gratificante, porque a gente coloca em prática todos os conhecimentos que a gente adquire em sala de aula e coloca tanto na produção de artigos quanto na hora de revisá-los. Nós também temos várias outras áreas, como por exemplo as mídias que eu participo, que a gente aprende muito questões de edição e plataformas digitais. Então é sempre muito enriquecedor fazer parte desse projeto. Pedro, muito obrigado por ter participado aqui do programa Globalizando. Obrigado, o prazer foi meu. Globalizando Entrevista. Olha só, estamos quase chegando ao final do programa Globalizando de hoje. Nós estamos conversando com o professor Augusto Paes e é muito bom saber que você participou. Quero aproveitar para mandar um abraço para todo o pessoal que faz desse programa realmente um momento de formação. E nesse dia do professor, o Gabriel Barbosa, no Twitter, lhe pergunta o seguinte, professor: qual a importância do professor aqui na região amazônica? Então, aqui na nossa região é super importante o exercício da docência, considerando o próprio espaço amazônico. Nós não podemos falar de uma docência em que não se fala a partir da Amazônia. Sim. Então, o que é a nossa realidade, as nossas identidades? Nós temos que considerar um exercício da docência multicultural, pautado exatamente na valorização e na dignidade dos diferentes atores que nós temos, as identidades. Nós temos a juventude indígena, a educação quilombola, uma realidade amazônica que para o mundo ainda soa muitas vezes como algo exótico. Sim. No entanto, a gente tem que desconstruir mitos,
ressignificar muitos espaços e também tratar dos valores e dos saberes que são desenvolvidos a partir dela. Então, uma etnomatemática que se desenvolve, que é super interessante. Você tem aí o açaí que aparece na mídia em todos os cantos do mundo. E como é que a gente consegue desenvolver projetos e mostrar isso tudo? Nós temos muitas experiências que são desenvolvidas na Amazônia. A partir dela, nós precisamos dar visibilidade, porque muitas das vezes essas caminhadas, esses roteiros, essas páginas escritas na nossa educação, elas não aparecem nos livros didáticos. Elas precisam ser ditas como programas como esse, que a Universidade da Amazônia tem, e ainda pelo teor que ele tem, que é internacional, que é o Globalizando. O site maravilhoso que vocês têm, um trabalho que vocês realizam, e de fato acaba nos inspirando a dizer, é preciso mostrar. No Centro de Formação nós temos 2 revistas e uma delas, ela é exatamente para dar visibilidade a essas práticas. Ela chama Entre Saberes, ou seja, são colegas, professores que escrevem, que mostram essas práticas, e aí a gente vai colocando semestralmente para que todos possam acompanhar e também se inspirar com outros colegas. Vou já escrever para lá. Professor Augusto, deixa eu perguntar uma coisa. Que mensagem você deixaria ao corpo de professores que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir nas outras plataformas, de um dia do professor, que é um dia também de celebrar, mas também de resistência? O que você diria para os professores? Isso, eu diria a todos os nossos colegas que nós precisamos cada vez mais, sim, buscar cada vez ressignificar o nosso exercício da docência, motivar, cuidar de si. A docência, ela é super desafiadora nos tempos que nós vivemos, um tempo que ele tem uma aceleração em uma série de questões. É preciso cuidar da saúde, cuidar do socioemocional, para que a gente esteja bem, para exercer essa profissão que nós tanto amamos, que nós abraçamos, porque algo lá no início nos fez fazer essa opção. Eu acredito que esse é um ponto fundamental, buscar sempre o elo inicial, o elo motivador. Ele é sempre um grande ponto. As resistências, a luta, ela sempre tem que continuar naquilo que nos faz sentido a nossa profissão. Perfeito. Ou seja, nós não podemos esquecer aquele que está ali, sentado numa cadeira, ou correndo numa sala de aula, ou correndo no pátio, no momento de entrar na sala, esperando e nos esperando para que possa aprender e fazer esse encontro. A escola precisa ser um espaço de encontro, um espaço leve, um espaço de aprendizagem, em que também o professor aprende. Ele aprende com tantos alunos que trazem essas lições de casa, da família. Não existe escola sem aluno, não existe professor sem o aluno. O aluno precisa desse professor, de todos nós docentes, nossas professoras, em todos os cantos do estado do Pará. Registro aqui já o nosso grande abraço e parabenizar por esta data e também por todos os dias da nossa luta no exercício da nossa profissão. Muito legal, professor Augusto Paes aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Última etapa da viagem musical, voltamos para casa, Alciane. Isso mesmo, professor. Voltamos para o Brasil e no Nordeste daqui do país abriga grandiosos exemplos de gestão educacional, como Paulo Freire. O estado do Ceará montou um modelo próprio de material didático, onde a capacitação de professores e premiações por desempenho para as escolas, servidores e alunos. E representando o Brasil, ouviremos O Caderno com Toquinho. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links no bio do Instagram e do Twitter, @Globalizando. Muito boa, terminamos o nosso programa de hoje com música de qualidade, Alciane. Isso aí, professor. Acabamos de ouvir um clássico da música brasileira, de Toquinho, com a música O Caderno, representando o nosso país, Brasil, onde novos bloqueios definidos pelo Ministério da Economia elevaram os cortes de orçamentos das universidades e colégios federais para a casa de 1 bilhão, infelizmente. E este foi o programa Globalizando de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Foi um prazer receber você aqui na 105.5, nesse projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programaglobalizando@gmail.com. Deixa eu agradecer muitíssimo ao meu queridíssimo amigo professor Augusto Paes. Que bom que você aceitou nosso convite e esteve conosco no programa, Augusto. Eu que agradeço, professor Mário, uma satisfação estar aqui com uma turma super legal e super antenada num programa de alta qualidade com o Globalizando. E estamos sempre à disposição enquanto espaço de formação
formação de professores, para que a turma possa também nos visitar. É importante manter esse contato sempre com as universidades. Nós temos um contato muito grande com as universidades, seja com a UNAMA, com as demais universidades públicas e privadas do nosso estado, da nossa cidade, e para entender que a caminhada ela é sempre assim, ela precisa ser feita por laços colaborativos e que um está ligado ao outro, um está conectado ao outro. Isso é super importante. Desde já eu já registro aqui, professor Mário, peço licença para fazer um convite, já que nós estamos aqui um programa Globalizando de caráter internacional. Nós estaremos agora dia 19 de outubro no CEFOR, a geração de um encontro que nós fazemos chamado Café com Formação. E nós teremos lá uma pauta sobre a África. Sim. Tá? Então nós iremos conversar um pouquinho sobre filosofia africana com o professor convidado, está vindo de Moçambique e irá fazer toda essa participação conosco. Você poderá acompanhar pelo YouTube, o canal do CEFOR no YouTube. É o nosso convidado especial. Maravilha, a nossa equipe de mídia vai divulgar com certeza esse café com formação do CEFOR. Deixa eu agradecer quem fez perguntas: o Leonardo Ciso, Gabriel Magalhães, Letícia Rodrigues, Jennifer Gonçalves, Cristine Oliveira e Gabriel Barbosa. Agradecendo a nossa equipe de locutores, a começar pelo acadêmico do segundo semestre, Iago Cruz. Iago, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por me receber. Obrigado a todos os ouvintes. E fiquem de olho, na próxima semana a rádio vem com o tema A ONU e seus desafios. É um tema imperdível de muita relevância. Muito obrigado, Iago. E eu quero lembrar que no dia 18 agora vai ter a nossa live às 20 horas. Vamos falar sobre medicina e humanização. Agradeço a membro da equipe da playlist, Alciane Dias. Obrigado, Alciane. Eu que agradeço, professor, foi um prazer estar aqui. E bom, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, e no Twitter e Instagram, P Globalizando. Agradeço também a Luciana Alves, ela é membro da equipe de externas. Luciana, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu só tenho a agradecer a essa oportunidade maravilhosa de poder fazer parte dessa equipe. Queria mandar um beijo especial para o meu melhor amigo e companheiro, uma das pessoas que mais me apoia nessa vida, que é o Thiago. E dizer para vocês também, ouvintes do programa Globalizando, que a partir de segunda-feira o nosso programa vai estar disponível em todas as plataformas digitais, YouTube, podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos Programa Globalizando. Muito obrigado, Luciana. Agradeço a quem dirigiu aqui o estúdio, foi a Alice Cardoso, quem esteve no cronômetro, Juliana Gomes, e este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral. Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amador, Luísa Veiga, Karen Lima na playlist, Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, João Victor Barra e Matheus Santos nas entrevistas, Agatha Poliani, Yane de Paula, Gabriela Alves, Beatriz de Nazaré, Manuele Gaia e Micael Martins no Globalizando News, Cauênio Ibiapina, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Gabriela Grosso, Stephanie Campolungo, Lara Lima, Heloísa Valente, Gabriel Contreiro, Ana Mel Grimati, Jamília Almada e Camille Alves nas mídias, Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Victoria Vidal e Ana Clara Nunes nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Pedro Vieira na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Verena Moura e Lana Borges na revisão, Sérgio Salles, Josiane Mendes e Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação e edição de áudio foi de Ícaro Lobato. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.